Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E dia 7 de abril, nesta terça-feira, nós estamos recebendo com muito prazer dois médicos. A proctologista Maria Lígia Lira Pereira e o nefrologista Rubens Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje, de jornais e sites, com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Dilma oferece articulação política para PMDBista. O Estado de São Paulo, Dilma chama PMDB para comandar a articulação política. Em A Tribuna, incêndio já é o segundo do gênero no mundo. No Boc News, bombeiros ainda não têm previsão para o fim do incêndio na Lemoa. Santa Portal, incêndio atinge quiosques na Praia da Enseada, em Guarujá. G1 Santos e região, novos produtos devem ser usados contra o incêndio. E no portal da UOL, Dilma lançará campanha publicitária para defender medida de ajuste fiscal. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje, Dia Mundial da Saúde, nós vamos falar do maior patrimônio que todos nós possuímos e que temos a obrigação de cuidar, de manter, para não ficar na dependência do atendimento médico hospitalar, que muitas vezes, especialmente no Brasil, deixa a desejar. A situação é mais grave, mais complexa, exatamente no setor público de saúde, onde ainda há falta de médicos, falta de equipamentos, até de medicamentos, sem falar na crônica falta de leitos para internação. Os nossos convidados atuam no serviço público e conhecem bem as dificuldades do setor, onde há falta de recursos, mas também há falta de gestão, de administração eficiente, eficaz, especialmente nos setores públicos de saúde, tanto nas secretarias municipais, estaduais, mas também nos hospitais, enfim, nas instituições filantrópicas. Cuidam exatamente da saúde da população. Mas o debate em torno de todos esses temas, entre outros também relevantes da área da saúde, vocês vão acompanhar daqui a pouco. Então, logo a Cris informe a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de dia e noite chuvosos. A temperatura varia entre 18 e 24 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já no litoral, a medida da Ecovias para conter congestionamentos na entrada de Santos continua vigente. O acesso de caminhões ao porto pela Anchieta está bloqueado. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. Em Santos, a demora é de 10 minutos. Já no Guarujá, 30 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail. je@infoque.com.br. A representação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar os médicos Lígia Lira Pereira e Rubens Amaral neste Dia Mundial da Saúde. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil.
mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 7 de abril, e hoje recebendo com muito prazer a médica proctologista, ex-secretária municipal de saúde, Maria Lígia Lira Pereira, e o médico nefrologista Rubens Amaral, discutindo, evidentemente, questões de saúde neste Dia Mundial da Saúde. E nesse sentido, doutora Lígia, gostaria de começar a entrevista com a senhora, primeiro saudando-a, cumprimentando-a. Muito obrigado pela presença. Agradeço. Tá certo, aqui no Jornal em Foque. E eu gostaria de lhe questionar a respeito, evidentemente, de saúde pública. A senhora trabalha no serviço público. Afinal de contas, diante de tantas dificuldades que são conhecidas por todos, doutora Lígia, o que é que falta, afinal, no setor de saúde pública? Recursos, gestão ou ambos? Eu acho que a gente teria que dividir. Nosso país é muito grande, com realidades bem diversas, essa que é a verdade. E a gente que viaja, passa, mesmo nesses cursos de especialização, e acaba tendo contato com colegas do país como um todo, e acaba sendo um clamor. E até fora do país, Chico, se a gente imagina que fora do país, a Europa passa pela mesma crise de identidade quando a gente vai pensar em planejamento, principalmente, que eu sei que é um assunto que o Rubens gosta bastante, que é a prevenção, que é a base, é o pilar de qualquer ação que a gente vai começar a desenvolver. Só que a prevenção é custosa. E numa crise econômica que a gente vive, sim, mundial, o Brasil, obviamente, também com a sua crise, definir a quantidade, a porcentagem de quanto dos seus recursos disponíveis você vai aplicar na saúde, dentro desse recurso disponível, aplicar em prevenção, porque, na realidade, o que acontece? A gente acaba tendo que apagar os nossos incêndios. Sim. Acaba tendo... Em tempos de tantos incêndios, desculpe até levantar, mas, na realidade, a gente tem emergências muito grandes sempre, e paralelo a isso, o investimento, a prevenção seria a fórmula ideal para a gente poder evitar e otimizar até... E gastar menos, né? Óbvio, e gastar muito menos. Então, uma gestão eficiente seria investir na prevenção, por exemplo? Com certeza, isso é uma unanimidade. Eu acho que não existe alguém que tenha algum tipo de experiência. A prevenção, sem dúvida, é a melhor maneira para a gente evitar um gasto desnecessário. Além do gasto, muito mais importante que o gasto, é que realmente a gente vai estar promovendo saúde e não promovendo doença como nós amigos. Aliás, deixa eu inserir o doutor Rubens exatamente nessa conversa. O senhor concorda, doutor Rubens? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado, Chico. Prazer estar com a Lígia aqui, né? Foi minha secretária de saúde também, trabalhei com ela, foi uma honra. Mas é muito interessante, né? Eu digo assim, brincando, se você não assumir o controle da sua saúde, pode ter certeza que um dia um profissional da saúde, entre aspas, vai assumir o controle da sua doença. Eu acho que prevenção é realmente o foco. Agora, a Lígia colocou muito bem, nós precisamos ter planejamento e precisamos ter direcionamento dos dinheiros. Mas para que isso aconteça, eu acho que nós temos que repensar o ser humano. A saúde não pode mais tomar decisões setoriais, ela precisa tomar decisões intersetoriais, né? Hoje, o Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde fala da alimentação segura, da fazenda, do campo para a sua casa. Sim. O número de doenças que acontece de interferentes entre a comida que sai lá da fazenda, lá do campo,
hoje industrializada e comercializada com inúmeros interferentes, players do mercado, fazem com que haja um risco de contaminação, né, Lígia? Lígia lida com essa área, na área dela, então, contaminação de bactérias, contaminação de fungos, protozoários, vírus, que vão causar mais de 200 doenças. Ou seja, nós precisamos repensar. O que é que tem valor? Eu nunca me esqueço um amigo meu que falava assim, olha, não tem que judicializar a medicina, né? Quantas vezes eu vi a Lígia e nós vemos todos os secretários de saúde hoje, assim, né? Suando frio porque a medicina está totalmente judicializada, o sujeito precisa do remédio que o SUS não tem e aquela... Olha, todo o país sério tinha que dar remédio para todos, tudo que a pessoa precisa. Então é uma questão de filosofia, onde é que está o valor? E você começou o programa dizendo nós estamos lidando com o nosso maior patrimônio. Será? Eu acredito que sim, Lígia sim, você sim. Temos que lidar. Mas será que nós estamos lidando? Se a gente estiver lidando com o maior patrimônio, nós temos que reverter a ordem das coisas. E aí nós vamos valorizar. Eu acho que isso passa pela conscientização até do próprio indivíduo. A gente está muito habituado a acreditar que a casa cai no vizinho, né? Isso é algo que o dia a dia nosso, na parte da assistência, no lidar com o paciente, é muito frequente a pessoa imaginar que com ele nunca vai acontecer. E, principalmente, a gente foi bombardeado, acho que o século passado houve uma mudança muito grande do hábito alimentar, né? A gente sempre comenta isso. Dieta parece que tem começo, meio e fim, né? E as pessoas não imaginam que na realidade, a mudança de hábito é que vai garantir algum tipo de evolução. E a gente costuma muito fazer, isso é muito frequente, fazer uma comparação. Se você não coloca diesel no seu carro, porque ele não está preparado, o motor não está preparado para receber diesel, ele vai receber a gasolina de preferência aditivada, por que não a gente escolher melhor o tipo de alimentação que a gente está ingerindo e isso, o estresse, o tipo de cobrança que a gente tem. Então, se a gente levantar em termos de saúde pública, o que o estresse, o tipo de vida que a gente leva hoje em dia, que nos impede, inclusive, de imaginar qual é o tipo de alimento, que se antes você precisava ir atrás para poder escolher, doutor, você vai ao supermercado, pega o que é mais rápido, vai para o fast food. Mas me permita, doutora Lígia, mas aí também entra o aspecto econômico. Sim. E normalmente aquilo que é tido como mais saudável é mais caro. Não necessariamente. E as pessoas, muitas vezes, acabam optando por uma questão econômica no produto mais em conta. E, às vezes, esse produto, de repente... Mas eu não chego nem ao preciosismo de ir para o orgânico. Sofisticado, enfim. Nem da gente precisar fazer uma alimentação mais diferenciada. Eu digo assim, o prato colorido, a história de comer legumes, de comer verduras, que não são de tão difícil acesso no nosso país. É verdade. Se a gente cria o hábito desde da criança, que isso no bebê a gente faz questão, e depois a gente perde. A gente vai acabando habituando para o feijão. Esses hábitos saudáveis são substituídos pelo McDonald's. Exatamente. Mas você sabe que... Infelizmente, essa que é uma realidade. E hoje, frita. olha, aí eu vou falar um pouco de algo que tem muito a ver, que nos assusta. Em termos de proctologia, a região sudeste, o câncer coloretal vai ser o segundo, tanto em homens quanto em mulheres. Já foi ano passado e já esse ano. No mundo todo, é o terceiro tipo mais frequente de câncer, é o câncer coloretal. Quer dizer, ele era quinto, sexto, ele foi subindo, não é nada elogioso. E associa-se à alimentação. Sem dúvida alguma, é o de sempre. Obesidade, sedentarismo, tabagismo, mas principalmente a alimentação inadequada é um dos fatores que está associado. Doutor Rubens, a doutora Lígia, na intervenção anterior, ela fez uma relação interessante, de que o brasileiro é próprio do brasileiro. Não vai acontecer comigo, vai acontecer com o vizinho, enfim, né? Essa visão, essa acomodação que é natural. Isto vale muito para a questão da dengue, por exemplo. Nós estamos aí às portas de uma nova epidemia. E a impressão que se tem é a seguinte, não, isso acontece no vizinho, não acontece comigo. Ou seja, implica em conscientização também. Com certeza.
referido a isso, a chamada vacina clínica. O que é uma vacina comum? Vacina comum é uma substância que ou tem bactérias atenuadas ou mortas, ou vírus mortos ou atenuados, que são injetados numa pessoa. Sim. E aquela pessoa fabrica anticorpos durante 15 dias. Ela fabrica anticorpos que vão ficar na sua memória e o dia que ela tiver contato com aquela bactéria viva ou com aquele vírus vivo, ela vai reagir, porque ela tem uma memória, ela reage e ela não fica doente. Perfeito. Por que não temos ainda a vacina da dengue, mas por que não podemos nos vacinar com educação? Que a Lígia acabou de falar. Vamos nos vacinar com educação. Se eu me vacino bem com educação, eu vou ter 10 minutos na semana, dizem os especialistas, 10 minutos na semana para dar uma olhada na minha casa para ver onde que está acumulando água. São 10 minutos por semana, dizem os especialistas. Quer dizer, eu faço na minha casa... 1 minuto e pouco por dia. Exatamente. Eu posso ajudar na minha casa, na minha rua. Na minha rua eu sou conhecido. Claro, claro. Eu posso visitar meus amigos. Olha, como é que é na sua casa? Conversar com uma certa liberdade. Os agentes cidadãos, não só o agente comunitário da saúde, mas o agente cidadão, você pessoa. Ou seja, uma vacina clínica, uma vacina da educação, uma mudança de comportamento, Seria onde ótimo. o conhecimento vira comportamento. Eu acho que nós precisamos investir nisso, porque não temos outra solução no momento. Sem dúvida. No momento é só um projeto. Agora, você falou em vacina. Doutora Lígia, o governo do estado, por meio do Instituto Butantan, está desenvolvendo uma vacina. Inclusive o governador Geraldo Alckmin pediu até pressa para que o Instituto, o ano que vem, comece a vacinar em massa a população contra um dos tipos da dengue. Quer dizer, a eficácia dessa... Então, não precisariam ser feitos testes, enfim, avaliações mais criteriosas? criteriosas? A gente já vem fazendo esses estudos, eles já começam, já tem, eu acho que quase 5 anos. Na realidade, a dengue, eu acho que quem viveu em 97, eu acho que você lembra, né, Rubens? Lembro muito. Da grande epidemia, eu acho que foi, eu era servidora, sou servidora há muito tempo, né? E não vou esquecer, ainda na época era a gestão do Dr. Odílio e a gente estava junto. Beto Mansur era o prefeito na época. E eu acho que foi uma das primeira grande epidemia que eu me lembro aqui em Santos de dengue. Sim. E desde aquela época que a gente teve primeiro contato com o primeiro tipo de vírus, e a gente sabe que são 4 tipos de vírus. Ainda bem que são só 4, espero que não tenha nenhum tipo de mutação, porque é diferente da gripe que a gente consegue vacinar contra a influenza, mas não todos os tipos. Sem dúvida, a vacina, como foi da febre amarela, uma das grandes maneiras da gente conseguir controlar a epidemia. É que, diferente da febre amarela, a dengue ainda é uma doença menos agressiva, mas você já teve óbito, infelizmente. Claro, leva a óbito. E com grandes campanhas, é isso que o Rubens está falando, se fala desde 97, com certeza, se tenta fazer uma educação contínua e cada vez mais intensificada, tanto da população de saúde, ou seja, dos profissionais que estão envolvidos, para lembrarem da doença, para fazerem a prevenção, para tentarem orientar ao cliente que chega ao pronto-socorro, a hidratação adequada. Sim. Até hoje ainda é difícil, e principalmente a banalização, porque... Às vezes você tem uma forma mais frustra e fala, não é nada. Eu acho que a gente pode extrapolar até para o que aconteceu com a AIDS. Muita gente não tem a memória do que a gente viu da epidemia da AIDS e começa a banalizar a AIDS e achar que não. Olha, tem tanta gente vivendo com coquetel muito bem, obrigada. Qual é o problema? Qual é o problema? E essa banalização, essa sensação de poder que a gente acha que a gente... Sensação de segurança que, na verdade, não existe. É uma falsa sensação. É falsa sensação. Exatamente. Aliás, essa questão da dengue, o senhor punha muito bem essa expressão, muito conhecida, que é transformar o conhecimento em comportamento, doutor Rubem. Eu acho que conhecimento a população tem. Falta tantas campanhas. Agora, está faltando o comportamento. É verdade. E comportamento, a Lígia lembrou muito bem. É um comportamento da população e um comportamento dos profissionais da saúde também. Porque hoje, agora alertado, o Ministério da Saúde fez uma revisão dos casos de 2013 e observou
que as mortes aconteceram mais, em maior prevalência, nas pessoas que tiveram dor abdominal intensa, além de todos os outros sintomas da dengue, dor atrás dos olhos, dor no corpo, articulação e tal, dor abdominal intensa e diarreia. Ou seja, essas pessoas, o que elas precisam para não morrer? Hidratação abundante, venosa. E aí nós dependemos do profissional da saúde que está de plantão para estar também referindo o que a Lígia falou, identificar isso, atento, porque diagnóstico de dengue se faz quando eu tenho o diagnóstico na minha cabeça e não simplesmente porque o paciente apareceu com dor. Eu preciso estar, nesta época do ano, atento às doenças sazonais, que são, nesse momento, dengue, eventualmente leptospirose e outras doenças que aparecem com momentos de chuva, com calor, né? Então eu preciso estar com isso na cabeça. Então, por exemplo, hidratação venosa é fundamental. No meu modo de entender, na minha pequena experiência clínica, mas com 38 anos de profissão, eu posso dizer uma coisa assim, olha, se as pessoas estivessem hidratadas, pouca gente morreria. Não sei o que a Lígia pensa disso. A gente sabe que também tem o problema principal é a comorbidade, ou seja, pacientes que já têm uma imunidade, vamos dizer assim, mais baixa. Então, ou seja, o diabético, o paciente que faz uso de medicação crônica, o renal, ou que usa corticoide, são a criança, a grávida, o idoso, são os mais frágeis para qualquer tipo de doença. E a dengue acaba também sendo. Eu acho que educar é arte de repetir, isso é uma frase, né? E a repetição é uma constante, a gente vê isso com o que o poder público faz essas campanhas, mas a gente volta àquela história da banalização. A gente vê, o volume é tão grande de pessoas que vão muito bem e às vezes este que a gente, infelizmente, deixa escapar, acaba sendo o caso ruim. Parece que a cada pessoa infectada com sintomas, 8 a 10 tiveram dengue e passaram desapercebidos. Como se fosse uma gripe. Como se fosse uma gripe, passou desapercebido. Agora, será que o fato de, depois de passar desse período de abril, maio, que é o período mais crítico, aliás, sendo esperado uma explosão de casos para os próximos meses aqui em Santos e na região, mas depois o número de casos começa a cair, a própria imprensa noticia e passa exatamente essa falsa sensação de que acabou o problema. E aí ninguém cuida mais da casa. A banalização que a Lígia falou. Exatamente. Não dá bola para as coisas. Então, acho que aí o papel do poder público é fundamental. O poder público não pode deixar a bola cair. Perfeito. Né? O tanto que é um programa, né? A dengue não é simplesmente uma campanha, como é uma campanha de vacina, é um programa que tem que ter permanente. A dengue é endêmica, né? Não é uma epidemia. A dengue está na nossa região. Então, na realidade, ela é uma endemia. Até toda a população tem os 4 tipos, infelizmente, está todo mundo imunizada. E aí a vacina, infelizmente, vai ser utilizada para quê? Para a população mais jovem que vem, que não teve contato, ou aquele que não teve contato com porque eu mesma já tive dengue. Eu acho que com todos nós aqui, de alguma forma, talvez nem saiba, talvez não saiba, mas nós já tivemos, com certeza, porque nós moramos aqui, gente. E isso vai fazer com que nós desenvolvamos uma imunidade para a doença. Então, essa vacina vem para essa população que nunca teve, para a população que vem para a nossa região, tá? Até a gente conseguir, talvez, através de acabar com o mosquito, que é aquela maneira que existe uma outra fórmula que a Fiocruz está investindo, da gente evitar essa replicação, que ele não goste tanto do nosso sangue, quem sabe. Mas olha, isso que ela lembrou é uma coisa importante. E outro dia, na televisão aparecem casos de o pai que desesperado porque o filho morreu, agora ele tampa tudo, né? Que é uma história que apareceu, foi repetida várias vezes na televisão. Lembrando sempre que o alimento do mosquitinho é o nosso sangue. Ele só vive com o nosso sangue, ele precisa disso. Então, como é importante você que olha a sua netinha, que olha o seu filho, né? Como é importante você saber que você é um provedor de mosquito. Né? Então não pode banalizar. Não pode banalizar, porque o mosquito está se alimentando de você. E se você estiver infectado,
você vai infectar. E as pessoas têm que ficar atentas, inclusive, à possibilidade, ao risco de uma nova doença, que é também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é a chikungunya, que é uma doença que verga, né? Que atinge de forma tão severa as articulações que as pessoas levam quase que 6 meses para se recuperarem dessa febre que é seríssima. Mas nós vamos continuar falando sobre saúde, também sobre doenças, viu, doutor Rui? E especialmente eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos convidados a respeito da tuberculose. E por que Santos e a nossa região se destacam negativamente na questão da tuberculose em relação à média nacional. Mas eles vão falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Nesta quarta, a partir das 9 da noite, no Bacará Backstage, dê humor com Geraldo Magela no show Ceguinho é a Mãe. Convites à venda no Bacará, Rua Oswaldo Cochrane 64 Santos. Informações 33213310. Dê humor com Geraldo Magela. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. E por essa razão estamos recebendo 2 médicos. A proctologista e ex-secretária municipal de saúde de Santos, Maria Lígia Lira Pereira, e o nefrologista Rubens Amaral. Mas agora temos perguntas de telespectadores. Cris, por favor. Sim, Chico, a pergunta é da Márcia do Marapé. Ela diz que da casa dela ela consegue sentir o cheiro da fumaça do incêndio da Lemoa e quer saber se isso pode trazer alguma consequência à saúde. Doutora Lígia. Pois é, a gente vem acompanhando isso. Eu acho que principalmente o paciente que já tem algum problema pulmonar, principalmente quem tem bronquite, asma ou já algum grau de enfisema, obviamente a fumaça, a inalação da fumaça vai acabar desenvolvendo os alérgicos em geral, quem tem rinite, e aí a gente volta àquela questão da criança que é mais fragilizada e o idoso. Mas aparentemente, pelo menos o que a gente conversa com os colegas pneumologistas, é que o risco maior realmente é para esse paciente que já tem uma predisposição. Sim. Ou seja, já tem uma doença pulmonar de base, e aí o risco, a exposição da fumaça acaba sendo deletérica. Então, se a Márcia tiver problemas pulmonares, precisa ficar realmente atenta, como disse a doutora Lígia. Doutor Rubens, como é que o senhor vê essa questão e as consequências, aproveitando a pergunta da Márcia, em relação a esse incêndio? Olha, os especialistas têm se manifestado, eu tenho observado, porque eu não sou especialista da área, os especialistas dizem que nós estamos ainda com um nível de risco em relação à saúde pessoal pequeno. Evidentemente, em relação à saúde das pessoas, mas é isso que a Lígia comentou. Pessoas já que têm predisposição ou doenças alérgicas pulmonares podem desencadear crises. Agora, sem dúvida nenhuma, o meio ambiente já está afetado, né? Ontem eu escutei no Jornal da Cultura
que a poluição causada pelo nosso incêndio de 5 dias equivale à poluição da capital do estado de São Paulo com 15 mil ônibus circulando. Já passamos. Quer dizer, já vimos a mortandade de peixes, né? Não sabemos como isso vai ficar no futuro. Quer dizer, gostaria até de lembrar, agora me veio na cabeça o Stanford, um pesquisador chamado William Haskell, em 1987, ele publicou os interferentes em relação à saúde. Então, ele dizendo que quem vai ter boa saúde a partir dos 65 anos fica na dependência dos hábitos, 53%, 20% do meio ambiente, lembrando o meio ambiente, né? 17% hereditariedade, 10% assistência médica, mas 20% do meio ambiente, quer dizer, nosso meio ambiente está prejudicado. E uma coisa que me chamou a atenção ontem, refletindo sobre isso, o nível de estresse que o povo brasileiro está passando, né? O nível de estresse é uma coisa... Nós estamos acordando depressivos. As pessoas veem televisão, só tem problema. Basta ligar a televisão. Basta ligar a televisão, só problema. Incêndio... Só tragédia. Só tragédia. Não é só problema, é tragédia. Incêndio de tudo quanto é lado. Dificuldades econômicas, corrupção. Há um nível de estresse que as pessoas vão... O estresse, ele tem 3 momentos. Aquele que você não percebe, você digere bem. Sim. Aquele que você já não convive, você já perde o humor. E a terceira fase, que você entra em depressão porque você já não tem mais reserva para combater. Nós estamos chegando nisso. E as pessoas vão procurar médicos, as doenças crônicas vão se exacerbar, crises. Eu estou preocupado com esse momento que o Brasil está vivendo. Olha, essa terceira fase do estresse está atingindo duramente a nossa vida institucional do país, viu? Com certeza. Porque já chegamos também no limite absoluto em função da crise política, da crise econômica e especialmente a crise ética e moral que o país atravessa, essa corrupção deslavada, essa vergonha nacional que atinge a nossa maior empresa. Enfim, essa é uma questão realmente seríssima. Agora, com relação às consequências do incêndio, são, nessa altura dos acontecimentos, imprevisíveis. Né? Isso aqui é verdade. A gente não tem... É algo que foge totalmente ao controle, é algo que vai provavelmente ter, a longo prazo, vai ter que ser reavaliada, principalmente o nosso estuário ali. E a população ao redor. Eu acho que o risco imediato não existe. Mas voltando só um pouquinho ao estresse, a gente costuma dizer que o brasileiro é um forte, né? E a gente tem uma capacidade de renascimento, acho que constante. Eu ainda sou uma otimista. É um forte, porque aguentar os governantes que nós temos, precisa ser forte, não. Ainda precisa ser forte. Olha, o negócio é muito sério. Mas falando em força... e também remetendo a questões de doenças pulmonares, enfim, graves, que a doutora Lígia fez referência, eu queria abordar com vocês agora um tema que preocupa muito, especialmente a nossa região e a nossa cidade. Por que, afinal de contas, doutora Lígia e doutor Rubens, por que a nossa cidade de Santos ela é líder em casos de tuberculose, superando, inclusive, e lamentavelmente, a média nacional, doutora Lígia? De novo, voltamos ao clima. A gente tem um clima extremamente propício ao desenvolvimento do bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose. Eu acho que se a gente reportar o nosso hospital, o Guilherme Álvaro, foi uma doação, inclusive, para se tornar um hospital que, na época, não havia drogas para controle e havia, sim, uma manutenção com quarentena, repouso e alimentação para tentar superar uma doença que foi... A doença dos poetas, lembra? Na realidade, aqui nós temos um ambiente úmido e quente, que é tudo que o bacilo precisa para poder se desenvolver. E isso há muito tempo, isso não é de agora. Eu acho que, se a gente imaginar a saúde pública em Santos, desde a época dos canais, do Saturnino de Brito, transformando o nosso Porto da Morte num porto saudável, desde aquela época, essa preocupação. A gente imagina que depois o número de casos realmente aumentou e a gente tem um outro viés que é a resistência às drogas. E, infelizmente, como nós somos fortes, as bactérias, os vírus, os bacilos também se fortificam e começam a ficar multiresistentes. E, da mesma maneira, eu acho que, voltando a uma palavra que eu não gostaria de me repetir, mas é a verdade, é a banalização. A gente tem muita gente que abandona tratamento. Sim.
Esse é o problema maior da tuberculose. Exatamente. Né? Primeiro, existe todo um preconceito ao redor, há um preconceito maior ao redor da tuberculose até do que, às vezes, do vírus do HIV. A pessoa, eu me lembro, eu trabalhei em unidade básica e a gente faz o que se chama de tratamento assistido, ou seja, a gente dá o comprimido para o dia, para o paciente tomar na unidade básica para garantir que ele realmente está fazendo uso da medicação. É vergonha realmente que o paciente tinha de ir até a unidade para tomar a medicação, para se assumir com o bacilo de Koch, com a tuberculose, era muito grande. E isso porque ela não tem classe social, você tem tuberculose em todos os níveis sociais. E a pessoa associa muito a tuberculose a uma classe social menos favorecida. E não é a realidade. E o que acontece? A pessoa começa a se sentir melhor, abandona o tratamento, se torna resistente, você começa a ter que usar drogas cada vez mais fortes e o bacilo, obviamente, vai criando uma força maior. E é transmissor. Esse é que é o grande problema. Porque, diferente do HIV, que você tem que ter contato sangue, tuberculose é tosse, é ar. Então, a condição de transmissão é muito mais fácil do que simplesmente você usar um preservativo. Claro. Por isso que o tratamento é indispensável para quem está com essa doença. Aliás, é longo. É longo. Um tratamento de 6 meses. Mas veja, no passado, certamente não é da época da doutora Lígia, havia a figura da visitadora. Eram servidores que faziam esse trabalho de visitar os doentes, portadores dessa doença, nas suas respectivas residências para levar o medicamento. Agora eles vão Agora mudou, quer dizer, deixou de existir a figura da visitadora, a funcionária visitadora da saúde, para exatamente ir à unidade básica de saúde. O agente de saúde, o agente comunitário faria essa função que a visitadora fez, que era uma figura do Estado. Do Estado, exatamente. Era a figura do Estado. Ainda tem servidoras, visitadoras, eu ainda conheço, não sou, infelizmente, assim, tão novinha. Mas o agente comunitário faz isso, ele vai resgatar esse paciente que se perdeu do tratamento. O grande problema é essa conscientização, que o problema não é que ele tem que só se tratar, que ele contamina uma população ao redor dele. E é a questão da civilidade. Mas como é que você vê essa questão? Eu acho que Santos, quer dizer, de repente Santos aparece, é uma cidade uma cidade afinal estruturada, com bons serviços de saúde, ou seja, por que isso acontece? Bom, eu só posso acrescentar alguma coisa que a Lígia já colocou muito bem. Eu lembraria um aspecto interessante da história da tuberculose, que o bacilo da tuberculose é um bacilo ávido, extremamente ávido pelo oxigênio. E Santos, como uma cidade ao nível do mar, tem alta concentração parcial de oxigênio. Lembrando que os nossos pacientes tuberculosos da década de 40, 50 iam para onde? Campos do Jordão, onde lá tem uma pressão parcial de oxigênio. Não tínhamos droga, então o que nós oferecíamos ao bacilo? Pouco oxigênio para ele morrer. E aí morra seu bacilo porque o senhor aqui não tem oxigênio. Agora, em Santos, nós temos outro agravante, que é o porto, o fato de nós recebermos muita gente de fora, às vezes portadores da doença e que transmitem, e nós tivemos em Santos a grande incidência de HIV. Santos. Sim. E, no meu modo de entender, nós temos, na realidade, nós na Faculdade de Medicina, nós aprendemos a semear bactérias numa placa que a gente chama placa de Petri, que nós vamos modificando os componentes dessa placa, os alimentos dessa placa, e as bactérias vão crescendo em função desses alimentos. Eu acredito que a nossa imunidade esteja, em relação à bactéria, ao bacilo da tuberculose, esteja modificado. Porque esses bacilos da tuberculose, eles encontraram placas de Petri humanas, entre aspas, modificadas, cujas resistências estão reduzidas. Pacientes imunodeprimidos, hoje, não só representados pelo HIV, mas o número de pacientes portadores de câncer, que fazem quimioterapia, radioterapia, os renais crônicos, que hoje, portadores dessa doença, cujo bacilo tem contato com essa
e se multiplica com muito mais facilidade. Isso é uma impressão que eu tenho, não tenho nenhum trabalho, que eu não estou me balizando, claro. Mas é uma impressão que eu tenho que essa difusão maior acontece porque nós, na realidade, estamos deixando com que o bacilo se prolifere dentro de pessoas cuja imunidade é menor. Agora, doutor Rubens, doutora Alice, diante desse quadro, desse cenário preocupante com relação à tuberculose, não se questiona, por exemplo, a eficácia da vacina BCG? É verdade. Ela tem um tempo curto, essa que é a verdade. E, como eu dizia, nem sempre, depende muito da imunidade do hospedeiro. É uma série de fatores, né? Qualquer doença, ela implica em resistência do hospedeiro e a agressividade, a virulência, a agressividade de quem é o causador, do agente da doença. Então, quando você tem um desequilíbrio entre um desses, com certeza você vai ter a predisposição. A gente costumava falar, quem trabalhou, e eu trabalhei no Guilherme Álvaro durante um longo período, havia lá um pavilhão enorme, que era o pavilhão 4, onde ficavam os residentes, as pessoas eram, e isso, voltando um pouco até o preconceito, as pessoas eram excluídas, porque eram tuberculosas. Da mesma maneira que havia a mesma coisa com a Hansen, que é a lepra, que havia um preconceito e a pessoa era excluída socialmente, a tuberculose também acabava desenvolvendo, é um problema extremamente social, vamos dizer. Porque, na realidade, se a gente sabe, e isso é uma coisa que precisa ser divulgada, normalmente com um mês de tratamento você para de transmitir, mas você não se cura. Essa que é a grande diferença. Você continuar o tratamento. Você precisa completar esse tratamento. A pessoa se sente melhor. Exatamente. Você completa 6 meses, quer dizer, você parou de transmitir. Mas se você para o tratamento, você pode voltar a ser transmissor. Mais sério. Exatamente. Isso é uma coisa importante. Agora, a BCG não funciona, então? Ou funciona parcialmente? Funciona, mas uma coisa importante que a Lígia está dizendo é que nós aqui em Santos, a grande maioria das pessoas tem a tuberculose infecção e não a tuberculose doença. Há uma diferença. Nós já tivemos, provavelmente, contato com o bacilo da tuberculose e já temos anticorpos, imunidade contra a tuberculose. Sim. Por que uma pessoa hoje fica tuberculose? Provavelmente, com alguma mudança em relação ao bicho que está causando, ao bacilo, e alguma mudança à sua imunidade. Eu antes tinha 20 anos, tinha saúde boa, hoje eu tenho diabetes, hoje eu tenho hipertensão, hoje eu tenho doença cardíaca, hoje eu tenho um câncer de próstata, e aí a minha imunidade vai caindo. O bacilo da tuberculose, que se encontrava em estado latente no meu organismo, encontra condições boas para se proliferar. Doutor Rubens, peço a licença, doutora Lígia, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida aqui ao Night Talk. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. O Brasil de Todas as Telas é o maior programa de financiamento ao audiovisual da história do país. Oferece uma linha inédita de investimento para a produção de conteúdos destinados às TVs públicas, no valor de 12 milhões de reais por região, totalizando 60 milhões. Serão produzidas 260 horas de programação em séries de ficção, documentário e animação para os públicos infantil, jovem e adulto. Se você é produtor independente, inscreva-se até 27 de abril. Saiba mais no site do FSA, Ancine e Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, agora para o último bloco. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira, 7 de abril, e recebendo hoje, Dia Mundial da Saúde, 2 médicos. A proctologista e ex-secretária de Saúde de Santos,
Lígia Pereira e o nefrologista Rubens Amaral, debatendo as questões principais da saúde e também algumas doenças, evidente, né, doutor Rubens? O doutor Rubens gosta de discutir saúde, não doença, como sempre diz aqui. Mas, doutora Lígia, um tema que volta aí ao noticiário, aí é noticiário mais político, mas de qualquer maneira envolve a questão da saúde. Já cogita-se na volta da CPMF, desde que garantida mais uma vez para a saúde, tributando a população brasileira. Como é que a senhora vê? Há necessidade hoje de um recurso, de um aporte de recurso para a saúde, como o proveniente do CPMF? A senhora acha isso viável? Olha, Chico, realmente qual é a maneira, da onde viria esse recurso? Realmente não sei se a CPMF é a melhor maneira ou se alguma outra maneira orçamentária, mas que há necessidade, eu não tenho dúvida alguma. Tá? Mais saúde, recursos para a saúde. Como a gente começou o programa, a prevenção é fundamental, mas ela é custosa. Claro. Só que a assistência que está no topo, se a gente imaginar a saúde como uma pirâmide, a base é a prevenção e depois a atenção básica, a média e a alta complexidade, o topo da pirâmide é caríssimo. É muito, muito caro manter. E a gente tem que ter muito orgulho e quando a gente vai, como eu falo, nesses congressos internacionais que a gente tem às vezes a oportunidade de entrar em contato com outros colegas, aqui no Brasil você fornece coquetel graciosamente para toda a população, você tem tratamento de tuberculose graciosamente, você tem o transplante hepático, tudo bem, tem fila, mas é totalmente coberto pelo SUS. Ou seja, a gente tem um SUS que banca ainda um volume, um acesso, porque não adianta fazer a prevenção, fazer o diagnóstico se você não tem condição de comprar o remédio. Claro. E esse como um todo a gente tem. Só que esse recurso é escasso. Não é suficiente? Não é suficiente. Com as nossas necessidades. Com as nossas necessidades e com o nível de investimento que é necessário para a gente poder fazer com que essa pirâmide cada vez fique com a base mais larga e cada vez o topo menor. Sem dúvida, a quantidade de recurso que ainda é alocado ainda fica aquém do necessário. É o que se espera, porque neste ano de contingenciamento, de contenção de despesas, de corte orçamentário, enfim, medidas que o governo vem adotando, o que se espera é que o setor de saúde não seja evidentemente preterido e nem prejudicado, nem poderia ser de forma diferente. Doutor Rubens, além dessa questão da CPMF, o senhor também participou recentemente de uma audiência pública que tratou de um tema que diz muito respeito aos idosos. E Santos é uma cidade com 20% da população de idosos, que é o tema das calçadas saudáveis. Quando é que nós vamos ter calçada saudável em Santos, doutor Rubens? Esse é um tema muito interessante. Calçadas saudáveis, seguras e sustentáveis, né? Uma coisa muito interessante. Se você sair, eu queria convidar o cidadão a ele olhar as calçadas, né? Os ambientes hoje intimidam as pessoas, especialmente as pessoas idosas. Sim. Nós, quando temos... eu acabei de fazer 65 anos, ou seja, eu sou um idoso mesmo. Mas até as pessoas... Não pega mais fila na padaria, viu? Eu agora já, né? Pois é. Então, até a terceira idade, a gente tolera bastante o desconforto. Sim. Mas depois de uma certa idade, a gente já não tolera o desconforto. E nós temos, nas calçadas, nós temos um desafio ao idoso. E hoje, o que a gente sabe é que 30% dos idosos caem pelo menos uma vez ao ano. E o problema da queda é que o idoso pode morrer, não por causa da fratura. A fratura em si não mata ninguém, mas ele vai morrer das complicações da fratura. E a internação, que é caríssima. Fora, é o topo da cirurgia, fora todo o resto de fisioterapia que ele vai ter que fazer numa época muito ruim da vida dele, em que a fisioterapia demora mais, o tratamento é longo. Então nós precisamos trabalhar com essas calçadas. E há uma discussão... Uma calçada em Santos, quem anda por aí sabe disso, não há uma calçada em condições em Santos. Estão todas quebradas. Existe uma calçada excelente em Santos, que é o piso desempenado, que é esse piso que está na cidade em alguns locais. No centro histórico, em alguns pontos do centro histórico. E nos canais. Lógico que precisa de manutenção. Agora,
olha só como tem nós... as raízes das árvores que levantam tudo. Isso. É complicado. Mas olha só, você que está em casa, como nós privilegiamos, como a gente esquece do ser humano. Nós fazemos estradas, edifícios, pontes e esquecemos das calçadas. Onde as pessoas andam. Onde as pessoas andam. E você, por mais rico que você seja, você é um pedestre em algum momento do seu dia. Agora, doutor Rubens, também tem o seguinte, tem que ficar uma advertência para os proprietários de animais que não andam, que tem o desplante, a disfarçatez de andar com seus cachorros sem usar um saquinho plástico para recolher as fezes dos animais, especialmente nos canais. E outra coisa, para os nossos ciclistas, que são verdadeiros pilotos pelas ruas da cidade. Quer dizer, não usam as ciclovias, não respeitam a sinalização, atravessam sinais, atropelam idosos, atropelam crianças, enfim, em nome do quê? Quer dizer, que civilização é esta que nós temos? E a nossa cidade de primeiro mundo, com esse tipo de comportamento, não é possível. Doutora Lígia, nós teríamos muito a conversar e eu tenho ainda 2 minutinhos. Eu queria reservar 1 minuto para cada, para uma mensagem para o nosso telespectador, em especial neste Dia Mundial da Saúde. Doutora Lígia, por favor. Eu acho que se eu teria algo a comentar, seria a pessoa, e aí trazendo um pouco do Dr. Rubens, é que cada um tivesse a consciência de que seu corpo é o seu mundo e ele, para poder desenvolver qualquer função, ele precisa estar bem com ele mesmo, tanto fisicamente, psicologicamente, socialmente. Essa consciência individual, e daí você conseguindo expandir isso para o teu ambiente social, eu acho que se cada um faz a sua parte, se você não se cuida, como é que você vai ter condição de cuidar dos outros ou viver bem em sociedade? Então, nesse Dia da Saúde, não Dia da Doença, vamos cada vez mais investir na gente para que ao redor nosso fique cada vez melhor. Investir no nosso maior patrimônio, né? Exatamente. Doutor Rubens, olha, 1 minutinho para a sua mensagem final. A doutora Lígia foi absolutamente perfeita, invista em você, né? 3 coisinhas simples que você pode fazer a partir de agora. Vamos lá. Caminhar 3 vezes por semana. Se você fizer isso 30 minutos, você reduz em até 60% o seu risco de um ataque cardíaco. 30 minutos? 30 minutos. 3 vezes por semana? 30 minutos. Vamos falar de alimentação saudável? Se a gente fosse falar tudo que você não pode comer, que você não deve comer, nós vamos ter que fazer 45 programas a partir de agora. Então vamos falar 4 coisas excelentes que você pode comer e são tudo de bom. Carne magra, fruta, verdura e legume. Se você comer isso, você vai ser saudável. E água? E água, muita. E não se esqueça de ter um bom relacionamento com Deus. Fique melhor, você se espiritualize. Transformar todo esse conhecimento em comportamento, como diz o doutor Rubens Amaral. E assim chegamos ao final. Muito obrigado, doutora Lígia, pela presença. Obrigada a você pelo convite. Muito obrigado, doutor Rubens, mais uma vez, pela participação. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.